Olá, queridos irmãos. Deus vai falar com você por meio da sua palavra. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem máculas perante ele em amor. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A ideia central de 1ª e 2ª Crônicas é, primeiramente, nos dar uma cronologia completa do mover de Deus na história da humanidade, incluindo a genealogia desde Adão até Samuel, indicando que o mover de Deus na história do homem, a fim de preparar o caminho para Deus levar a cabo seu plano eterno na humanidade, tornando-se um homem para que o homem pudesse se tornar Deus em vida e natureza, mas sem a deidade. Não é uma questão que diz respeito apenas à história dos eleitos de Deus, mas que diz respeito à história de toda a humanidade. O ponto de vista central em 1 Samuel e 2 Samuel e 1 Reis e 2 Reis é o povo escolhido de Deus, mas em 1 e 2 Crônicas é toda a humanidade. Isso precisa de uma linhagem, não a partir de Samuel, mas a partir de Adão até Cristo, a qual corresponde à genealogia de Cristo registrada em Lucas capítulo 3, e não a de Mateus 1. O panorama em Mateus 1 é estreito e está limitado a Israel. O panorama em Lucas 3 é amplo e inclui toda a humanidade. Essa é uma forte evidência de que o Cristo vindouro, como a corporificação de Deus, não é somente para a única raça eleita por Deus, mas para toda a raça criada por Deus. Precisamos ver que o mover de Deus está inserido na história do homem. Precisamos crer que Deus tem agido e ainda está agindo através da história do homem. Posso testificar, pela minha observação da situação mundial e pelo meu estudo das profecias na Bíblia, que Deus certamente se move na história do homem. Consideremos a disputa pela Palestina. Quem é o proprietário, o dono legítimo da boa terra? Israel ou os árabes? Deus é o proprietário da Palestina e somente Ele pode resolver o problema relacionado a ela. Creio que, enquanto os estadistas estão negociando a posse da boa terra, o Senhor está rindo nos céus. Confere Salmos 2 e 4. Em breve o Senhor Jesus voltará e resolverá essa questão. Quando Ele vier, poderá dizer aos estadistas do mundo: isso não é assunto de vocês, é assunto meu. A cronologia em 1ª e 2ª Crônicas indica que o mover de Deus na história do homem tem como meta preparar o caminho para Deus levar a cabo a sua administração eterna na humanidade, ao tornar-se um homem para que o homem possa tornar-se Deus. Se isso não se realizar, não será possível solucionar os problemas da situação mundial de hoje. Todos os problemas na Terra estão esperando por uma coisa: que um bom número de homens torne-se homens-deus, irmãos e irmãs, se amadurecendo na vida divina, se tornando cada vez mais parecidos com Deus em sua vida e natureza, mas não na deidade. Isso envolve não apenas a história dos eleitos de Deus, Israel, mas também a história de toda a humanidade. Efésios capítulo 1, versículo 4,
nos diz que todos fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Louvamos o Senhor por nos escolher em Cristo antes da fundação do mundo. Este mundo tem muitos problemas fundamentais que o homem não consegue resolver. Ele só pode ser resolvido quando o Senhor regressar, ele voltar para nós. A primeira coisa que será resolvido quando ele vier será a justiça, pois o reino dele é de justiça. Isaías 11:4 diz que no futuro o mundo estará cheio de justiça e retidão. Volte logo, Senhor. Segundo, quando o Senhor voltar, todas as guerras neste mundo terminarão. Isaías 12:4 diz que quando o Senhor voltar, todas as espadas serão convertidas em relhas de arados e todas as lanças em podadeiras. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, é um versículo tremendo deste livro de toda a Bíblia. Diz que um dia todas as nações da terra se tornarão o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Então nenhum governo oprimirá o seu povo. A terra se encherá de justiça e retidão. Sem a segunda vinda do Senhor, a salvação não estará completa. A questão do Senhor voltar é muito mais do que pensamos. Não é uma questão somente de Ele voltar, é uma necessidade para nós, porque só quando o Senhor Jesus retornar é que receberemos a nossa salvação completa. O nosso corpo mortal será revestido de glória para um corpo transfigurado, um corpo incorruptível, nos qualificando e nos aprovando totalmente a participar do reinado com Cristo sobre as nações, numa dimensão totalmente superior, diferenciada da qual nós estamos hoje, graças ao Senhor, que Ele nos salvou e nos libertou da perdição eterna, agora opera em nós, trabalha em nós para transformar nossa alma e libertar ela do ego e do velho homem, renovando-nos dia a dia para mantermos sempre uma comunhão viva com Ele, e assim Ele se dispensa mais e mais para dentro de nós, alcançando mais o nosso coração pela fé e habitando em nós, e nos alicerçando e nos arraigando no seu amor. Isso é a segunda parte, o segundo aspecto da salvação de Deus. Mas para recebermos a salvação do nosso corpo, que segundo a Bíblia em Romanos é a redenção do nosso corpo, isso só acontecerá quando o Senhor voltar. Por isso, irmãos, todos nós estamos gemendo junto com toda a criação de Deus, aguardando esse grande dia. Claramente, a vida com Deus nesse mundo é superior a uma vida sem Deus. Mas ainda estamos sob a aflição desse mundo. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis a aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Ele é a nossa vitória. Mas imagine só, queridos irmãos, quando o Senhor voltar, Ele vai restaurar todas as coisas para Deus. Ele dará a coroa da vida, o galardão para todos os crentes de todos os tempos, inclusive nos dias de hoje também, que se tornarem vencedor, que forem vigilantes e prudentes, sempre se enchendo do Espírito Santo de Deus todos os dias, não agindo apenas segundo dogmas criados pela religião dos homens, mas tendo uma comunhão íntima com o Senhor, no seu quarto secreto, no seu dia a dia, aprendendo a amar o Senhor Jesus de todo o coração, apreciá-lo, adorá-lo no Espírito, e assim tendo liberdade espiritual, sendo usado por Deus e participando do mover de Deus, agindo segundo a vontade do Senhor, porque todo aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre e terá o prêmio da recompensa de Deus. Espero que o Senhor alcance as nossas vidas nesse dia, ilumine mais a nossa mente,
trazendo entendimento, percepção e o discernimento espiritual dessa palavra que estamos falando. Para que ela não fique solta, só fora de nós, mas que ela entre na sua vida, querido. Que Deus fale com você agora. Eu creio que eu já semeei essa palavra agora no teu coração. Que o Espírito Santo te dê um coração, uma terra boa, propícia essa palavra e que gere muitos frutos na sua vida, queridos. E que vocês sejam abençoados por Deus. Então, aguardar a volta do Senhor, conforme Jesus nos ensinou, que Ele disse que precisamos estar apercebidos, vigiando e orando em todo o tempo, porque não sabemos o dia em que o Filho do Homem virá. A palavra estar apercebido é o sentido de estarmos nos preparando, não ficar desatento com as coisas de Deus, mas desenvolver um espírito zeloso pelas coisas de Deus, valorizando a palavra de Deus, porque são pérolas. O próprio Senhor Jesus disse: não dê das coisas santas para os cães e nem pérolas para porco. Então, queridos irmãos, que cada palavra que desfrutamos na Bíblia são pérolas. Valoriza isso com todo o teu ser. É uma grande oportunidade, um grande privilégio de você desfrutar dessa palavra, porque ela é o poder de Deus na sua vida para te transformar, para te fazer um vencedor e te levar a viver uma vida vitoriosa nessa terra, mesmo em meio a sofrimentos e aflições, te preparando para a volta do Senhor, para que nesse dia não sejamos pegos despercebidos e formos reprovados pelo Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nesse dia. Se você gostou dessa palavra, deixa seu like, fica à vontade em deixar o seu comentário. Se você quiser compartilhar um ponto que você ganhou ou que você já tinha no teu coração, nos ajuda aí, complementando mais essa palavra para que a nossa comunhão seja mútua, que esse canal, esse ministério, possa estar nos unindo muito mais ainda como o corpo de Cristo e nos fortalecendo no Senhor, nos preparando mais para a volta do Senhor. Se você ainda não é inscrito, querido, não deixe de fazer sua inscrição. Nos ajuda com essa obra. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Amém.